Boa noite, meu povo. E boa noite ao povo de casa. Daqui a pouquinho irão se juntar a nós nesta grande corrente. E o nosso encontro de amor, né? Pelo menos a gente faz um esforço para nos sintonizarmos a esta corrente universal que rege o universo. Então, é só cada um de nós se permitir estabelecer essa conexão. A partir desse momento, já desanuviando, tentando deixar de lado as preocupações, as inquietações, né? Então, é se entregar nesse momento e falar assim: agora eu não quero saber de nada. Eu estou aqui, Senhor, diante de Ti, abrindo o meu coração, depositando as minhas forças e a minha fé. E tenho certeza que neste dia, assim, quando você se coloca, Deus que escuta os nossos corações, a espiritualidade que se faz presente, conhecendo a necessidade de cada um, irão lhe atender, se assim for necessário e providencial para a sua vida, né? Então, vamos iniciar o nosso Evangelho, o nosso trabalho, né? Eu falo Evangelho porque o Evangelho já inicia aqui com a preparação da música, do começo ao fim. Pedindo a Deus, é uma oração. A música de Écio Buck, olhai por nós. Quando o sol começa anunciando o novo amanhecer, os passarinhos cantam em esplendor, agradecendo o novo dia que é. Olhai por nós, olhai por nós. Vai descendo serras e brotões, dando vida, alimentando a natureza. Seu orgulho vai cantando esta canção. Olhai por nós, olhai por nós, olhai e recorremos a vós. Olhai por nós, olhai por nós e recorremos a vós. Flores, pedras, águas e animais, tudo vive a luz do vosso amor. Mares, rios, matas e cascatas, e os ventos também cantam em coro. Olhai por nós, olhai por nós, olhai por nós, olhai
sacrário do meu coração, para agradecer a luz da vida que é eterna para minha redenção. Olhar por nós, olhar por nós, olhar por nós, e depois a voz, olhar por nós, olhar por nós, olhar por nós, e depois a voz, olhar por nós, olhar por nós, olhar por nós, e depois a voz, olhar por nós, olhar por nós, e recorremos a vós. Nesta oração, eu tive que até ir, porque aquele botãozinho que eu falo, Vivi, fecha tal botão, é tanto botão, eu nem sei o nome, mas eu sei qual é. Eu descobri agora há pouco que ele estava mexendo no meu. E vem interferindo, faz tempo. No retorno ali, eu falei, meu Deus, eu estou escutando, o som está lá, minha voz está aqui, mas o som está lá. Aí fui lá, falei, bom, deixa ali, porque se eu falar, né? São coisas que fazem parte, né? Eu acho que daqui até uns 50 anos a gente aprende a mexer em todos os botões aí. E a gente está tão acostumado do jeito que está, se alguma coisa sai fora do lugar ou aperta, a gente fica perdido, né? Parece aquelas formiguinhas andando, né? E aí cai uma folha no meio, meu Deus, e agora? Para onde a gente vai? Fica todo mundo perdido. No caso aqui sou eu, né? Estou perdida. Mas não importa, eu falei, a hora que parar a gente faz a capela, né? Então, vamos lá, mais uma música aí. Esse arranjo, se eu não me engano, acho que está na pasta aí de CD de ouro. Era o CD que a música ia gravar, né? CD ouro, né? Isso. É a música do S-Book também. Qual é a música do S-Book que também fala de Jesus? Quem lembra? Quem é? Que vai levando a cruz? O que foi que ele fez? Qual é a música? Luz e Sombras de S-Book também, viu? Então vamos aproveitar esse momento e pra gente aqui, todos os dias. Lembra que tua mãe falava toda vez antes de cantar essa música? O quê? Do curioso lá que perguntou. Ah, sim, do viajante que passava, né? Durante o momento que todos relembram nessa época do ano, mas por isso que eu falo sempre, graças a Deus, essa doutrina, porque a gente não relembra de Jesus somente nessa data, a gente fala de Jesus aqui constantemente, né? Então a nossa doutrina é com base no Evangelho, então o Evangelho sob a ótica espírita, então sempre estaremos falando e cantando de Jesus, e vamos relembrar esse momento, Luz e Sombras de S-Book. Esse arranjo também é novo. Esse é entrar no CD de ouro, né? Merecido. Quem é aquele homem que vai levando aquela cruz? O que foi que ele fez para ser maltratado assim? Os pés estão
veio em segurar doce ternura, todo seu ser irradiando tanta paz, aceitando o seu destino resignado, confortando os que estão desesperados. Aquele homem é Jesus de Nazaré, que se diz Filho de Deus, nosso Senhor, e veio ao mundo para salvar a humanidade, veio pregar seu evangelho da verdade, encontrá-lo foi minha grande felicidade. Deixei o ódio para conhecer o amor, segui as lágrimas, abri o meu sorriso, tive alegria, esqueci a minha dor. Agora tudo está consumado, o seu corpo pendente na cruz, mas através dos seus ensinamentos deixe as trevas para viver. Agora tudo está consumado, o seu corpo pendente da cruz, mas através dos seus ensinamentos deixe as trevas para viver. Mas através dos seus ensinamentos deixe as trevas para viver na luz. Essa música é emocionante, aí um tom mais baixo. A nossa cantora foi baixando os tons das músicas, mas ficou lindíssimo. E a gente falando de Jesus, né? E eu sempre, quando eu abro a live, eu quero que Jesus apareça ali atrás. Agora, nesse formato, a gente fica caçando o ângulo ali. Então, aquele momento ali, olha, o momento quando Jesus se recolheu, né? No Monte das Oliveiras, porque ele sabia o que ia acontecer com ele. Então, angustiado, né? No nosso vocabulário, buscamos essa palavra, não sei se adequa, mas era um momento ali que ele sabia o que ia acontecer. E todos vocês, a maioria conhece a passagem. Então, ele vai se recolhe para orar e pedindo para o Pai, Deus, que afastasse dele aquele cálice o qual ele iria beber. Mas, se não fosse possível, fosse feita a vontade de Deus. E assim foi feito. Tudo foi consumado. Então, Jesus ali naquele momento em oração, pede para os apóstolos também ficarem em oração. E quando retornam, vigilantes. Oração e vigilância. Fiquem atentos. E quando voltam, estão todos lá, dormindo, despreocupados, né? Mas todos os momentos foram ensinamentos, né? Então, a gente tem que agradecer a esse Cordeiro de Deus enviado para nos libertar do pecado, né? E Jesus é o Salvador. E o mundo está salvo?
A gente sempre pega, a Dani está ali na frente, né? Está salvo, Dani? O mundo está salvo? Depende de quem. Jesus já mostrou o caminho. Vai aquela música depende? Hã? Depende de nós. Ter muitos amigos ou viver só. Porque a esperança é como uma flor, tem que ser cuidada com muito amor. Então depende de nós, né? E depende daquele que tem na mão liderança, cuidar do futuro, amparando a criança. Então o caminho está aí, traçado. Depende de nós, né? E Jesus, Deus, nosso Pai, envia Jesus para ser o nosso modelo e guia, né? Da humanidade. O amor de Deus lá no CD da Magali, né? Falando em segunda pessoa, né? Esse trabalho nosso. Aquela mocinha lá de São Vicente. Aquela mocinha lá de São Vicente, da Alvorada Nova. Vocês conhecem? Então, essa música é da Marleninha. Marleninha, querida, se você estiver online, um beijo no seu coração, obrigada. E vamos cantar essa composição de Marlene Maurício, lá de Americana. Essa querida está sempre online aí com a gente. O amor de Deus. Então, temos que agradecer, né? O milagre do pão, Jesus, o pão da vida, né? Então, vamos pensar em tudo que temos à nossa volta, que a nossa vida é maravilhosa. Como diz Gonzaguinha, a vida é bonita e pode ser melhor ainda, né? Me ajuda. Ele veio trazer o quê? O milagre do pão. Deu pra vocês as boas sementes, mandou plantar em todos os corações o amor, caridade e perdão. Imaginemos se o sol parasse de brilhar, se a terra não tivesse mais luar, se o vento não quisesse mais soprar, e a chuva? Se a chuva esquecesse que se foi a ser, se Deus esquecesse de nós, e as famílias não quisessem mais se amar, e as crianças? Se as crianças não quisessem mais nascer, o que seria de mim e de você? E se os pássaros? Se os pássaros parassem de cantar, e a humanidade não pudesse mais falar, se o mestre esquecesse de mim, o meu mundo chegaria ao fim. Tá com vocês. Ele veio trazer o milagre do pão, deu pra vocês. As boas sementes. E mandou plantar. Sabe a semear. E de pregar o evangelho. O amor, caridade e perdão. Se o sol parasse de brilhar, se a terra se o vento não quisesse mais soprar, se
Se a chuva se Deus e as famílias e se as crianças não quisessem mais nascer, o que seria de mim e de você? Se os pássaros e a humanidade e se o mestre esquecesse de mim, o meu mundo chegaria ao fim. Vamos fechar agora? Ele vem trazer o milagre do pão, deu pra vocês as boas sementes, mandou plantar em todos os corações o amor, caridade e perdão. É? Então dá para cantar mais uma, né? Prossigo? Adiante? Sim. Então, mas lá no CD Buscar e Viver, por favor. Essa música fala, né? Sintetizando o amor de Deus, mas foge ao nosso entendimento falar do amor de Deus, né? Somos ainda incapazes de compreender a magnitude de Deus. Porém, nas pequenas coisas mais simples, naquilo que a gente pode ver e enxergar, e uma simbologia que eu gosto muito, e a música faz isso, eu faço. Todo mundo aqui, eu acho que a maioria já fez ou já ouviu aqui. E a gente fala do vento, né? A gente agradece a nossa respiração saudável. Uma hora que falta o ar, olha o desespero que dá. Né? Quem já sofreu de falta de ar sabe. Então, em tudo dá graças. E imagine um dia sem o sol, a chuvinha está aí, o pessoal fica meio preocupado, desesperado, meu Deus, chuva de novo, será? Mas imagine se não tivéssemos. Então tudo bem que o homem tem mexido muito na natureza, né? Desequilibrando algumas coisas, mas a natureza faz um esforço danado para manter o equilíbrio, né? Então, vamos falar mais um pouquinho de Jesus, o teu pão. Jesus, o pão da vida. Né? Então, tudo a gente pode pensar, tudo em nossa volta. Imagina tudo isso. Aquilo que você tanto gosta, aquilo que você tem uma certa dependência. Pode soltar, bebê. E de repente isso te falta. Eu acho que a maioria nunca pensou. Né? Então, tudo a gente tem que refletir, porque a vida não examinada não vale a pena ser vivida, né? Pode aumentar um pouquinho, meu filho, por favor. Jesus, o pão da vida. Meu irmão, enxuga o pranto, nunca te crias sozinho. Repara as flores que crescem orvalhadas no caminho, o sol brilha no horizonte, o dia claro sorri, aves trilham nas ramadas, esvoaça o colibri, e tanta fonte cristalina.
quando a sombra se faz, suspende os olhos a vê-las no manto escuro da noite, surge bordados de estrelas. Não te detenhas na prova, ergue a cruz seguindo adiante, e a proteção do Senhor não te deixa só instante, perdoa vencendo o mal, descerra o teu coração, tenhas na fé tua luz, tenhas amor no teu plano. Canta a fonte. Canta a fonte cristalina, as abelhas fazem mel, e aparece de improviso um arco-íris no céu. E quando a sombra se faz, suspende os olhos a vê-las no manto escuro da noite, surge bordado de estrelas. E pensando nessa trajetória de Jesus, onde a música fala, pegue a cruz, erga e segue adiante, tome a sua cruz. Com certeza no nosso caminho encontraremos também Deus que irão nos ajudar. E a doutrina auxiliou em nossa vida, né? Não te detenhas na prova, ergue a cruz. Ergue a cruz, seguindo adiante, e a proteção do Senhor não te deixa só instante, perdoa vencendo o mal, descerra teu coração, tenhas na fé tua luz, tenhas amor no teu plano. E sobe a voz. Canta a fonte cristalina, as abelhas fazem mel, e aparece de improviso um arco-íris no céu. E quando a sombra se escuro da noite, surge bordados de estrelas. Canta a fonte cristalina, as abelhas fazem mel, e aparece de improviso um arco-íris no céu. Quando a sombra se faz, teus olhos, suspende a vê-las no manto escuro da noite, surge bordados de estrelas. Canta a fonte cristalina, as abelhas fazem mel, e aparece de improviso um arco-íris no céu. E quando a sombra se faz, suspende os olhos a vê-las no manto escuro da noite, surge bordados de estrelas. E com esta canção tão inspirada ao nosso Espírito, que possamos, neste momento, Senhor, abrir o nosso coração. Com certeza muitos aqui já estão mais acessíveis, e que a espiritualidade que se faz presente possa envolver com muito carinho a Claudinha, responsável
pelo Teu Evangelho desta noite, Senhor. Que Deus abençoe pelo esforço e pela dedicação de sempre. Muito obrigada. Boa noite, povo. Boa noite. Tudo bem com vocês? Todo mundo vivo? Certeza? Muito bem. Então é na graça do Senhor, na graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que estamos mais uma vez aqui. É sempre um prazer falar do Evangelho. E numa semana de festa, né? Semana de festa. Amanhã é a Sexta-feira Santa, né, para os católicos, domingo de Páscoa, todo mundo já se ajeitando para as comemorações, né? Ah lá, que bonitinha a Natália, né? Já vendo Evangelho. Então, vamos fazer reflexão, porque Páscoa é reflexão, né? Páscoa é pensar o que podemos fazer, o que podemos melhorar. Então, olha só, eu coloquei um tema aqui para a gente refletir e que eu fui buscar. Eu sempre ouvi esse versículo, eu falei, será que é isso mesmo, né? Mas eu fui buscar, olha só, o amor cobre multidão de pecados. O que vocês acham? O amor cobre multidão de pecados? Então, a gente está tudo de boa já, né? Porque o que a gente ama, todo mundo ama aqui? Ama? Então, já estamos tudo de boa, né? O amor cobre multidão de pecados. E fazendo... Já está todo mundo regenerado. Por isso que eu vou dizer, gente, tem alguma coisinha, tem uma pegadinha aí nesse versículo, né? Para a gente entender... Porque é muito fácil. Eu diria uma figuração, pegadinha minha. É pegadinha sua, né? Mas eu falei assim, não sei, mas né, o amor cobre, porque hoje em dia todo mundo ama, é um amor sem fronteira, é amor de todas as formas, e ama daqui, ama de lá, todo mundo apaixonado, amor. Então, estamos todos de bem. E aí, já te amo, né? Lembra que foi a série que falou que a mulher falava que amava todo mundo? Ou foi você na sua palestra? Foi em algum lugar assim. E fazendo um paralelo com isso, eu fui buscar também lá no capítulo 24 do Evangelho, carregar a cruz. A Magali cantou a música, né? Aí eu vou fazer uma perguntinha. Quem aqui tem uma cruz para carregar? Todo mundo? Tem uma cruz para carregar? Que E aí eu também pergunto, quem aqui é uma cruz? Aqui ninguém é cruz. Quem aqui é uma cruz que o outro tem que carregar? Porque realmente, né? Todo mundo falou em ter cruz. Já pensa, né? Simone pensou no Charles, tenho certeza. Aí eu peguei assim, né? Por diante. Olha lá, o Rodrigo, a cruz da Dani nem se mexe. Então todos nós temos uma cruz. Vai que a cruz se mexe. Então vamos guardar essas informações para a nossa reflexão de hoje à noite. Por que eu vi essa questão aí do amor cobre multidão de pecados? Está lá a primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 8. E aí já tinha lido, enfim, mas eu estou lendo o Ação e Reação. E eu cheguei lá no capítulo 16, né? O Ação e Reação do André Luiz, psicografado pelo Chico. E eu cheguei no capítulo 16 e tem lá, deixa eu colocar aqui a minha colinha, senão é um pé, débito aliviado, o capítulo 16. E nesse capítulo, chega lá uma parte que ele fala, né? O amor cobre
multidões de pecado. Eu fiquei com esse versículo na cabeça a semana inteira, eu falei, eu vou ver se é isso mesmo. O que acontece? André Luiz com os instrutores foram visitar um centro espírita. Eu me identifiquei, presta atenção, né? E chegaram lá no centro espírita, tinha o Adelino Correia, um trabalhador, muito boa pessoa, super do bem mesmo, mas tinha um problema. O Adelino, a saúde dele precária, né? Ele tinha uns eczemas no rosto, assim, sabe aquelas bolhas que saem como queimadura? Ele tinha no rosto, no corpo inteiro. As condições financeiras dele não eram boas. Estão se identificando? Trabalhador espírita, né? Valoroso mesmo, né? E o que mais que ele tinha? Ainda tinha sido abandonado no casamento, aí a mulher foi embora, largou ele com uma filhinha, estava já com 6 anos. Para variar, ele adotou mais 3, olha só, Antônio, né? E a gente vai se identificando, tá? Adotou mais 3 filhinhos e era uma vida sem perrengue, perrengue. Aí eles foram visitar esse centro espírita e o que aconteceu, né? Eles viram, no lado dos desencarnados, todo mundo pedindo para interceder pelo Adelino, né? Porque ele era muito bom. Então os desencarnados iam lá, olha, ele está ajudando minha mãe, dá um auxílio para ele, não pode passar tanta miséria. E tudo em cima do Silas, né? E aí André Luiz ficou curioso, por que estavam pedindo tanto assim e ele passava tanta coisa assim, né? Mas o Silas não deu muita importância. André Luiz, não vou nem perguntar mais nada para ele, né? E voltaram, foram embora. E aí Silas resolveu contar a história de Adelino, né? E aí é o título, né? Débito aliviado. Então, é aquilo que a gente fala. Olha só, precisamos saber de 2 a 3 reencarnação do outro para poder falar alguma coisa. Isso. Então, essa criatura que era... Essa criatura que era muito boa e que atualmente estava numa casa espírita. E aí também eu fiquei analisando, né? Estou dentro de uma casa espírita, né? A gente é tudo estrupiado, né? Porque quanto mais encargo você tem, quanto mais, no caso ele médium de cura, tudo, você tem os seus débitos maiores, que era sempre o que o Chico falava, né? Ele falou, eu sou mais devedor e tenho muitas coisas, por isso que estou aqui. Débito aliviado, eu consigo através do amor aliviar os meus débitos, que são muitos. E aí ele foi falar da encarnação dele, o que acontecia? Adelino, né, em tempos remotos, ele era filho de escrava por senhor, só que aí o senhor gostou dele, a mãe escrava morreu e o senhor ficou com ele. E gostou mesmo dele, e passou a tratar ele como filho, passou a herança para o nome dele e tudo mais, eles se davam muito bem. Tá. Mas a fazenda era aquilo, né? O chicote comia, eles faziam atrocidade com as mulheres da fazenda, era um horror. Enfim, aí o pai dele resolveu casar de novo. E aí casou com uma moça mais nova, ok? E aí o que aconteceu? Adelino se engraçou pela madrasta. Outro ponto, né, que eu sempre falo, todas as nossas mazelas, elas começam aqui no emocional, nos relacionamentos, todas. Por isso que fala também, né, que 99% dos problemas nossos é na área sexual. E aí ele se embolou com a madrasta, né? E o pai ficou doente, sem saber que eles estavam juntos. O que eles planejaram? Vamos matar o Paps. Vamos matar o Paps. Está doente mesmo, né? Tem problema. Isso a gente não vê mais por aqui nessas épocas, né? Filho matando o pai, não vê mais. E aí ele resolveu matar o pai. O que ele fez? Convidou a madrasta, ela aceitou, vamos matar o Paps. Convidou 2 capangas dele, que não gostava do idoso, e tocaram fogo no quarto do idoso. Lembra as chagas dele, as feridas dele, como se fosse queimadura?
E assim, pronto, o idoso morreu, só que desencarnou do outro lado, falou, vou pegar ele na saída, né? E ficou aterrorizando o Adelino, ele ficou atordoado da cabeça, o que a madrasta fez? Internou ele, eu vou ficar com esse traste, não quero mais não, já tenho a herança tudo, internou ele. Lá a perseguição foi tanta do pai que ele desencarnou. E aí, no plano espiritual, mais perseguição, enfim, todo mundo desencarnou. O que aconteceu? Ele, depois de muito padecimento, ele foi resgatado pelo Silas, pelo Brusco, todo mundo do nosso lado, levou. E ali, ele teve o primeiro passo, que aí é para a gente entender. O amor cobre multidão de pecados. Tem algumas regrinhas para isso. Não é só amar. Não é só amor, né? E aí ele se arrependeu profundamente. E lá do arrependimento dele, ele falou, eu tenho que fazer alguma coisa. Primeiro, ele teria que expiar. Arrependimento, expiação e reparação. Então, essa é uma das regrinhas. Não basta só eu falar que estou amando e que a multidão, né? O amor vai cobrir todos os meus pecados. Eu preciso passar por todo esse processo. Está lá no Livro dos Espíritos, questão 764. Arrependimento, expiação e a reparação. Aí o que a Adelino fez? Vou voltar, já estou disso, né? Passou muito tempo lá, recuperado, voltou. E aí ele teve todos esses tormentos. Nasceu órfão, sem pai e mãe. E aí a gente vai analisando, cara, por que a pessoa sofre tanto? Passa por tantas coisas. E a gente fala, não existe vítima, e realmente não existe mesmo. É a justiça de Deus, né? É a justiça de Deus se cumprindo. Então nasceu órfão, uma peleja. Ele era rico, não era? Não deu valor também. Numa miséria, ele só tinha o necessário para viver, porque os amigos espirituais estavam ajudando ele. Se posicionou na doutrina, né? E é verdadeiro mesmo, né? Ele fazia de tudo, ajudava todo mundo. Casou, a mulher, né? Enrolada com outros também fez a mesma coisa, né? Largou ele com a criança. E aí Silas vai contando. A criança, ele nasceu todo deformado, né? Faz chagas que não tinha cura por conta que ele tocou fogo no pai. E no arrependimento dele, ele ficava vivenciando essa cena. Então, naturalmente, o perispírito dele, o consciente dele absorveu aquilo de uma forma culposa e ele nasceu. Parecia que ele ficava pegando fogo o tempo todo. Essa era a expiação dele, né? E os 3 filhinhos, olha só, a menininha era madrasta, veio, né? Para ele encaminhar, educar, para ela não fazer mais besteira. Os 2 filhinhos, os capatazes, vieram também, vai ter. E por último, que foi o que ele depois encontrou também na porta da casa dele, o pai, que veio. Depois de muita miséria que o pai passou no plano espiritual. Quem quiser, capítulo 16 da Ação e Reação conta disso. Então, só para a gente entender, né? O amor cobre multidão de pecados. Então ele fez todo o procedimento. Ele fez o arrependimento, ele fez a expiação e ele fez a reparação, que é o que ele estava vivenciando na vida atual. Então esse amor cobre multidão de pecados. A gente tem que refletir nesse sentido. O que eu estou fazendo com a minha cruz? Porque a Adelino pegou a cruz dele, né? E carregou. Então, olha só, os apontamentos mais para a gente ver, né? No versículo anterior, Pedro diz assim, né? Já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Então, nessa passagem, Pedro também, ele está falando dos forasteiros, dos peregrinos. Isso foi depois da Pentecostes, está lá. E aí ele passava, né? Porque as pessoas se empolgavam com o Evangelho e ao mesmo tempo saíam fora, né?
Ele falou, está chegando a volta do Cristo, o fim dos tempos, então vamos vigiar tudo. E aí na sequência ele falou, mas sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Ou seja, além de eu vigiar, e a gente já falou a respeito disso, né? Orar e vigiar, os nossos pensamentos, temos que amar ardentemente uns aos outros. Não está fácil? Está facinho. Está facinho regenerar o planeta, né? Pedro falava aos crentes, né? E diz assim, a prova que vem sobre vós é ardente, mas alegrai-vos no fato de serdes participante das aflições de Cristo. E aí eu lembrei dos trabalhadores de última hora, né? Tudo bem, a prova é ardente, mas a gente está participando desse momento. A gente somos trabalhadores de última hora. A gente pode fazer a diferença, né? A prova é ardente, mas se tiver o amor ardente uns para com os outros, todos os pecados sumirão. Lembra? Arrependimento, expiação, reparação. E aí consegue, né, fazer tudo isso. A prova só é ardente por conta dos nossos erros, dos nossos pecados. Pedro falava de relacionamento, convivência, que o sentimento de todos deveria ser um só, compassivo, amando os irmãos, sendo misericordiosos e afáveis, uns para com os outros. Olha só, né? Tranquilo. E aí lá no capítulo 24, Jesus disse, né? Se alguém me quiser seguir, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Então, ou seja, né? Para mim fazer essa reparação, eu não posso largar minha cruz. E aí a gente tem que ter outra palestra para entender o que é a cruz, né? Porque senão todo mundo vai querer sair arrastando qualquer cruz e não é bem assim. Mas cada um tem uma cruz, né? É uma cruz. Mas eu não posso cortar, porque tem... Na realidade, a sua cruz é composta de expiação e reparação. Sim, né? Então, assim, eu não posso largar ela. Não viu o processo todinho dele, né? Então, na reparação, eu tenho que... Eu fiz mal para a pessoa, eu fiz todo mal para a pessoa, eu tenho que reparar. Por quê? Causa e efeito. Então, eu tenho que anular o efeito para que a causa possa sumir. Senão eu vou ficar encarnação rodando, né? É o que ele diz lá. Pois o que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E a gente ultimamente anda optando por isso. A gente quer ganhar o mundo e dane-se a alma. Tome a cruz, tome a sua cruz, aquele que quiser me seguir. Suporte corajosamente as tribulações do dia a dia, da sua reencarnação. É isso. Aí ele diz assim, né? Quero seguir o Cristo. Mas quem é a minha cruz? Que é a pergunta, né? Que a gente fez. Analisa cada um. Qual é a sua cruz? Porque é uma pessoa, é uma situação. O que é que eu preciso vencer? E eu sou a cruz na vida de alguém? O que eu estou fazendo para melhorar a vida do outro também? A ponto de ter um amor ardente que cobrirá todos os meus pecados, ou seja, né, todos os meus erros. A maioria dos homens não vive em paz, né? A humanidade, quando a gente fala dos homens. A agitação da sociedade moderna evidencia quão poucos realmente desfrutam da paz. Quem desfruta da paz aqui? Seja ricos ou pobres, bonitos ou feios, cultos ou iletrados, os homens procuram fugir de si mesmos. As criaturas enfrentam torturas íntimas, ansiedades e complexos aparentemente injustificáveis, porque a reencarnação explica. Tem resposta para... Maldades cometidas contra os outros podem ter sido bem escondidas no passado. Outras reencarnações. A gente apronta e depois vem, né?
num outro corpinho, né? Disfarçando, de bom moço, trabalhador espírita, tá tudo certo, né? Ficou escondido lá no passado. Mas quem se permitiu viver o mal mantém em seu íntimo a marca da desarmonia. Não tem harmonia, não tem paz. E no ação-reação diz, é a maioria dos homens, é a maioria da humanidade. Por mais que a vida seja tranquila, a ausência de uma paz permanece tranquilidade. Por mais que a vida seja tranquila, a ausência de paz, permanece. Tranquilidade de consciência só tem quem está em harmonia com as leis divinas. Gente, nós estamos em harmonia com as leis divinas? Nós estamos a caminho, tenho certeza. Nós que estamos aqui buscando, estamos a caminho sim. Procurando nos melhorar a cada dia. Mas ele está falando da humanidade. A gente não está em harmonia com as leis de Deus. Toda a vossa vivência ainda é marcada pelo erro, pelo pecado. Os erros fazem parte do processo de aprender. Faz parte, né? Como a gente fala aqui, né? Vou errar, acertar. E aí até chega um ponto que eu não erro mais. Né? O amor cobre multidão de pecados. Jesus é amor, mas para seguir preciso negar a mim mesmo, tomar a minha cruz e conduzi-la ao amor ardente. Então olha só, as minhas tribulações, a minha cruz, eu tenho que carregar ela. Ainda sorrindo, que nem o Cirineu pegou a cruz, ele ainda embaçou um pouquinho, né? Que ele falou que não era dele não a cruz, mas ele viu que não tinha. E aí ele carregou a cruz, que nem era dele, né? Na doutrina espírita conhecemos como lei de causa e efeito, mas Kardec fala da pena de talião, né? No tempo de Moisés, olho por olho, dente por dente. E aí é muito estranho, né? Parece que a gente está voltando lá no tempo do Moisés. Hoje a gente está olho por olho, dente por dente. Bateu, levou. Gritou, gritei. Não leva o desaforo para casa. E tantas outras situações. Olho por olho, dente por dente. Uma pior ainda, que eu já vi no cartório, minha educação desde a infância. Então, que horas são aí, Margarida? 30. Falta 5? Tem 5 minutos. Jesus disse, Pedro, guarda a espada, porque todo aquele que matar com a espada perecerá sob a espada. Né? Jesus falando dessa pena. Ou seja, mas eles não entendiam o sentido. Pedro achando que cortando a orelha do cara estava de bom tamanho, né? Essa lei é rigorosa. Causa e efeito, pena de talião, ninguém escapa dela. Porém, pode ser suavizada por uma outra lei. O amor cobre multidão de pecados. Mas aí tem essa regrinha: arrependimento, expiação e reparação. Eu preciso desencarnar para fazer tudo isso? Não. Comece a observar a vossa vida. Eu posso me arrepender e eu posso reparar. Significa que podemos alterar o mapa de nossa vida. Amando, o bem que fazemos anula o mal que fizemos. Divaldo, frase do Divaldo, né? Se eu fizer o bem, anula. Porém, para essa lei funcionar, tem esses detalhes, né? Que nós falamos: arrependimento, expiação e reparar. O que mais que ele fala aqui? E aí eu dei um exemplo aqui, né? E a gente sempre, acho que já demos esses exemplos aqui, ó. Em face de um delito cometido no passado, a pessoa deveria perder um braço inteiro, mas pela sua conduta no bem, perde somente um dedinho. Olha só, era para perder o braço inteiro.
O Alexandre fala isso, né? Dos tombos dele, da cirurgia, quer dizer, já era para ter empacotado, já era para ter ido embora faz tempo, né? Mas aí Você estava falando aí, eu estava pensando aqui. Com internação foi 21, sem internação 9. Exatamente. Aí o que ele fez, né? Eu posso mudar esse mapa meu. Eu vou mudar esse mapa da minha vida. Ele parou de sofrer os acidentes? Não, né? Até hoje tem que ficar de olho, senão tem que ficar de olho nele. Mas era para perder a vida. Só perdeu os dentes, perdeu o nariz da outra vez, as colunas, né? Tá todo biônico, né? Aí ele fala assim, né? E cada um que analisar vai ver que acontece isso na vida da gente, né? Eu costumo dizer, eu falo assim, a minha vida é muito boa. É muito boa, né? Porque a gente sente no íntimo o que a gente foi. A gente sente lá no íntimo o que a gente precisa fazer. Isso é fato, gente. É todos nós. Então eu falo, é muito boa, né? E aí ele fala, no tocante à reparação, vai precisar fazer o bem aquele a quem havia feito o mal, né? Vai reparar os seus erros em contato com as mesmas pessoas que você tripudiou em outra existência. Né, Lenin? Eu falo sempre para a Lenin, né? Vai voltar. Se não perdoar, vai voltar junto. Então, como que eu reparo? Eu vou vir com as pessoas. Eu vou vir com aquelas mesmas pessoas. Já estão. Já estão, né? No caso aqui, já estão. É por isso que o lar é um cadinho. Né? De quantos? 1.800? 1.750 graus. 1.750 graus. Aí o povo fica perguntando, mas por que é tanta encrenca dentro de casa? A reencarnação explica. Né? Então ele fala aqui, ó, nem todas as faltas acarretam prejuízo direto e afetivo. Em tais casos, a reparação se opera fazendo-se o que se deveria fazer e foi desprezado. Aqui ele está falando dos nossos talentos. Então eu também tenho isso. Então ele fala assim, ó, aquele que foi orgulhoso tem que se tornar humilde. Aquele que foi austero, amável, egoísta, caridoso, ocioso, laborioso. Né? Ou seja, desprezei os meus talentos, tenho que reparar isso, tenho que fazer essa parte. Essa é a essência da carta de Pedro, o amor fraternal, a paciência na aflição, segundo o exemplo de Cristo. Utilize seus recursos no bem, contabilize todos os tesouros que você amealhou no decorrer dos séculos. Quais são esses tesouros? Inteligência, sensibilidade, aptidão para falar, aptidão para escrever e tantos outros talentos que Deus nos ofertou. Empregue tudo isso na construção de um mundo melhor. E aí sim, faz sentido o que Pedro falou. O amor cobre multidão de pecados. Ao contrário, a gente não consegue entender, porque todo mundo ama. Todo mundo ultimamente é um amor sem fim. Né? Muito obrigada. Que Jesus nos abençoe essa noite. O recado está dado, né? E como Jesus falava, quem tiver ouvidos de ouvir, que ouça, né? Então, tomemos posse desse conhecimento e utilizemos ao nosso favor, né? Por consequência, a gente contribui também com o outro. E a Claudinha falando sobre esses 3 pontos importantes, né? Está registrado lá no livro Céu e Inferno, no Código Penal da Vida Futura, né? Os 3 passos para você iniciar esse processo de mudança, que é o arrependimento, provas, expiações e reparação. E eu lembrei do roqueiro no além, lembrei do Lá Vai Ele, que na última frase, né, daquela canção inspirada a Roberto Ferreira, a importância que foi o arrependimento, né? Então, na última estrofe da música, ele diz assim: felizmente o arrependimento
veio no momento pra me consolar. Vi então uma luz brilhante, no mesmo instante alguém veio me salvar, né? Então, naquele momento foi o arrependimento que tirou ele daquela situação, daquele sofrimento, né? E aquele monte como ele fala, né? Um monte de vozes, o coral cantava para ele, né? Lá vai ele, lá vai ele, lá vai nosso irmão roqueiro, vai se tratar primeiro, Não, cantou primeiro. pra depois voltar. Lá vai ele se recuperar, pra voltar à terra e recomeçar. Aqui cantei a última estrofe mesmo, né? Porque passa todo o processo e no final ele se arrepende. Então, tá aí a lição para nós. E o amor da espiritualidade envolvendo esse irmão foi essencial também. Porque os Espíritos do Senhor estão todos ali, prontos, né, Claudinha? No seu posto de serviço, para quando forem solicitados, atender ao chamado de todos. Então, encerrando a nossa live aqui, né, com essa mensagem de hoje, de reflexão para nós, como a Claudinha falou. Então, um beijo, meu povo, e até semana que vem. Depois eu vou responder aí, né? Uma semana depois, quem sabe, eu consigo responder tudo. Brincadeira, viu? Mais tarde a gente fala. Beijo, povo.